Olá! Abordaremos nessa aula a osteoartrite, comumente também chamada de osteoartrose ou artrose. Nessa primeira parte da aula, faremos uma introdução a esta patologia, definindo a doença e abordando seus principais aspectos epidemiológicos, bem como os fatores de risco e sua fisiopatologia. Os objetivos dessa aula serão conceituar a osteoartrite, descrever sua epidemiologia e seus principais fatores de risco, descrever a patogenia da doença, identificar seus principais sinais e sintomas, bem como interpretar os métodos complementares que podem ser utilizados para seu diagnóstico, classificar as formas clínicas da osteoartrite e conhecer como intervir na prevenção e no tratamento clínico e cirúrgico da doença. A osteoartrite pode ser definida como um estado de insuficiência da articulação. Poderíamos compará-la a outros estados de insuficiência de outros órgãos, como a insuficiência cardíaca e a insuficiência renal, por exemplo. No caso da insuficiência cardíaca, uma série de fatores de risco, como a hipertensão, a aterosclerose coronariana e as doenças valvares, podem levar a um comprometimento das estruturas anatômicas e da função do coração, levando a uma síndrome, a insuficiência cardíaca congestiva, a qual apresenta sinais e sintomas característicos, como o edema de membros inferiores e a dispneia aos esforços. Podemos pensar a osteoartrite de forma semelhante. Esta seria, então, a via final de uma série de fatores de risco e de agressões à articulação, levando a alterações anatômicas envolvendo a cartilagem articular, o osso subcondral, a sinóvia e as estruturas periarticulares. Estas alterações levariam a uma síndrome de insuficiência da articulação, caracterizada por dor aos movimentos, dentre outros sintomas. Em alguns pacientes com osteoartrite, uma doença pode ser identificada como causa da lesão articular, como por exemplo a artrite reumatoide e a artrite séptica. Quando isso acontece, chamamos essa forma de osteoartrite secundária. Contudo, na maioria dos pacientes não é possível identificar uma doença que seja a causa das lesões articulares. Nesse caso, chamamos essa forma de osteoartrite primária. Ainda que não possamos identificar uma causa específica na osteoartrite primária, podemos identificar fatores de risco que predispõem a seu surgimento e progressão, como a obesidade e o envelhecimento, como veremos adiante. A discussão que teremos durante esta aula foca essencialmente na osteoartrite primária. Em 2015, a OARCE, a Sociedade Internacional de Pesquisa em Osteoartrite, propôs uma definição formal a ser utilizada tanto em pesquisa como na prática clínica, e esta definição é mostrada nesse slide. No segundo parágrafo, destacado em laranja, faz-se referência ao que já comentamos, às alterações anatômicas da cartilagem, do osso subcondral e da membrana sinovial, as quais se associam a uma perda de função normal da articulação, ou seja, uma insuficiência da articulação, que pode ou não causar sintomas. Esse é um outro aspecto característico da osteoartrite primária. Nem todos os pacientes que apresentam alterações anatômicas ou radiográficas apresentam queixas clínicas, e discutiremos isso mais adiante. O primeiro parágrafo dessa definição se refere particularmente a aspectos da fisiopatologia da doença, que também discutiremos mais adiante. Contudo, nesta definição, já gostaria de destacar que a fisiopatologia da doença envolve vias inflamatórias da imunidade inata. Os termos osteoartrose e artrose foram cunhados no momento em que se supunha que essa doença envolvesse uma degeneração articular pelo envelhecimento, sem a participação de vias da inflamação. Assim, o termo hoje mais correto para designar a doença é osteoartrite, devendo-se evitar o termo artrose ou osteoartrose, ainda que os mesmos sejam utilizados na prática clínica por tradição. Ainda em relação à definição da doença, é importante salientar que a osteoartrite primária não afeta todas as articulações. Por razões ainda não esclarecidas, é comum em algumas articulações e rara em outras.
Os locais mais afetados são os joelhos, os quadris e a primeira articulação metatarsofalangiana, bem como as pequenas articulações das mãos, onde costuma acometer tanto as articulações interfalangianas proximais quanto as articulações interfalangianas distais e a articulação interfalangiana do polegar. Também nas mãos acomete a articulação entre o trapézio e o primeiro metacarpo, ou a primeira articulação carpo-metacarpiana. Contudo, não costuma acometer as articulações metacarpofalangianas e os punhos, o que contrasta, por exemplo, com o acometimento das articulações das mãos pela artrite reumatoide. E não costuma acometer tornozelos, cotovelos e ombros. Pode acometer a coluna cervical e lombar, mas a osteoartrite da coluna tem características próprias e será abordada posteriormente na aula sobre a avaliação do paciente com dor vertebral. Passamos então à epidemiologia da osteoartrite. A osteoartrite é uma doença que apresenta uma forte associação com o envelhecimento. É incomum antes dos 40 anos, mas tanto sua incidência como sua prevalência aumentam rapidamente a partir de então, como ilustrado nos gráficos mostrados nesse slide, tanto em homens como em mulheres. Por volta dos 70 anos, a maioria das pessoas vai apresentar osteoartrite de uma ou mais articulações. Um aspecto interessante é que nem todos os pacientes com alterações anatômicas e teciduais compatíveis com osteoartrite apresentam sintomas. Se fizermos um levantamento radiográfico na população, encontraremos uma prevalência de osteoartrite radiográfica em pelo menos uma articulação que chega a 85% dos indivíduos entre 55 e 65 anos e 100% das pessoas aos 85 anos. Contudo, por fatores ainda não totalmente esclarecidos, muitos pacientes com alterações radiográficas não apresentam sintomas. Assim, a prevalência da osteoartrite sintomática é menor que a prevalência da osteoartrite radiográfica, mas ainda assim é alta, acometendo cerca de 50% das pessoas acima de 65 anos. Dentre as formas de osteoartrite primária, a osteoartrite de joelhos é a mais comum, seguida da osteoartrite de mãos, enquanto a osteoartrite de quadril é a menos frequente. De forma geral, as mulheres são mais acometidas que os homens. Por articulação específica, a osteoartrite de joelhos e mãos é mais frequente em mulheres do que em homens, enquanto a osteoartrite de quadril apresenta uma distribuição semelhante entre homens e mulheres. Devido a essa correlação importante com o envelhecimento, a visão sobre a patogenia da osteoartrite foi até recentemente a de uma doença degenerativa por uso e desgaste da articulação, ou seja, o uso da articulação levaria ao longo do tempo a um desgaste progressivo da cartilagem que culminaria nas alterações características da doença. Nas últimas décadas, contudo, ficou claro que esta é uma visão muito simplista da doença e que ela envolve fatores genéticos, mudanças epigenéticas associadas a fatores ambientais e ao envelhecimento, ativação da imunidade inata e da inflamação e alterações biomecânicas na articulação. Dentre as alterações anatomopatológicas associadas à osteoartrite, as alterações da cartilagem articular e do osso subcondral são as mais evidentes. A imagem do slide mostra uma articulação osteoartrítica à esquerda e uma articulação normal à direita. Macroscopicamente, é possível observar áreas com perda importante da cartilagem articular e desnudamento do osso subjacente, localizadas no côndilo medial do fêmur, apontadas pelas setas. É possível também observar proliferação óssea nas margens da articulação, destacada na imagem, e que se torna evidente quando comparamos com a articulação normal a seu lado. Essa proliferação óssea marginal pode ser vista nas radiografias simples das articulações, sendo chamada de osteófito. A cartilagem articular normal apresenta dois componentes principais:
Os condrócitos, que representam o único tipo celular presente na cartilagem, alguns deles mostrados nesse corte histológico nas setas, e uma matriz extracelular especializada, avascular, aneural e alinfática, e que é a responsável pela elasticidade, compressibilidade e capacidade de autolubrificação da cartilagem, essenciais para sua função normal. Essa matriz extracelular da cartilagem apresenta dois componentes principais. O primeiro deles são os proteoglicanos, sendo o agrecan o mais abundante destes, representado nesse diagrama por essa estrutura destacada à esquerda, apontada por setas rosas. O agrecan é formado por um centro proteico, representado por uma linha preta central na imagem do diagrama, e centenas de cadeias laterais de glicosaminoglicanos, representados pelas linhas vermelhas no diagrama. Os glicosaminoglicanos, ou GAGs, são principalmente o condroitin sulfato e o queratan sulfato. Esses GAGs são altamente hidrofílicos, retêm água e formam uma espécie de gel na matriz extracelular da cartilagem. Essa pressão de hidratação criada pelos proteoglicanos é importante para a compressibilidade da cartilagem e sua capacidade de absorção de impactos. O segundo componente é uma rede de colágeno formada principalmente pelo colágeno tipo 2, mas também colágeno 9 e 11. Essa rede de colágeno confere resistência à pressão de hidratação criada pelos proteoglicanos hidrofílicos. Uma outra molécula importante na matriz da cartilagem é o ácido hialurônico, representado em azul escuro no diagrama esquemático, que também contribui para a pressão hidrostática e ancora as moléculas de agrecan através das proteínas de ligação, mostradas como círculos amarelo e laranja no diagrama. A manutenção da homeostase da cartilagem articular envolve uma lenta renovação da matriz extracelular pelos condrócitos, os quais quebram a matriz velha por ação das metaloproteinases da matriz e das enzimas correlatas às metaloproteinases, as ADAM-TS, ou desintegrinas e metaloproteinases com domínio trombospondina, as quais têm sua atividade degradativa controlada pelos TIMPs, os inibidores teciduais das metaloproteinases da matriz. A manutenção da cartilagem normal envolve também a produção de novos elementos da matriz extracelular pelos condrócitos. O desequilíbrio entre a degradação enzimática da matriz por aumento de atividade das MMPs e das ADAM-TS com redução dos TIMPs e da síntese de elementos da matriz extracelular é um dos mecanismos envolvidos na destruição progressiva da cartilagem articular na osteoartrite. As alterações patológicas da cartilagem articular na osteoartrite envolvem três fases. Na primeira fase, observa-se edema da matriz extracelular da cartilagem, que aumenta inicialmente de volume, perde sua maciez e começa a apresentar pequenas fissuras em sua superfície. Observa-se locais na matriz extracelular com perda de condrócitos, e em outros sítios da matriz extracelular há grupos de condrócitos que se juntam por proliferação dos mesmos. Na segunda fase, essas fissuras se aprofundam até o osso subjacente. Grupos de condrócitos se organizam ao redor dessas fissuras. Na terceira fase, essas fissuras aumentam e formam erosões. Fragmentos de cartilagem se destacam e caem dentro da cavidade articular. Regiões do osso subjacente ficam expostas e a pressão do líquido sinovial sobre essas regiões faz com que apareçam cistos nesse osso subcondral. Os fragmentos livres da cartilagem estimulam um processo inflamatório leve na membrana sinovial, uma sinovite, bem menos intensa do que aquela observada na artrite reumatoide. O osso subcondral também sofre alterações. Essa remodelação e fibrose
pode ser identificada nas ressonâncias da articulação como áreas de hipersinal em T2 com saturação de gordura, como mostrado na imagem superior do slide, apontado por setas descontínuas, e nas radiografias como esclerose do osso. Os osteófitos também podem ser identificados à radiografia simples da articulação. Não está ainda claro o que inicia a série de eventos observados na cartilagem articular na osteoartrite, mas a maior parte dos pesquisadores acredita que o processo inicia-se na cartilagem articular e se estende para o osso subcondral e a membrana sinovial. Contudo, alguns fatores de risco estão associados a um maior risco de desenvolver a doença. Os principais fatores de risco associados à doença são o envelhecimento, a obesidade, a sobrecarga mecânica e carga sobre a articulação e fatores genéticos. O processo de envelhecimento da cartilagem se associa a mudanças na matriz extracelular e nos condrócitos. As mudanças na MEC comprometem suas propriedades biomecânicas, comprometendo sua capacidade de absorção e dissipação de impacto. Os glicosaminoglicanos, os GAGs, sofrem modificações quantitativas e qualitativas. A quantidade de GAGs sintetizada pelos condrócitos senescentes diminui. No agrecam, a proporção de queratansulfato aumenta em relação à de condroitinsulfato. Os GAGs apresentam também cadeias mais curtas. Essas modificações reduzem a capacidade dos GAGs de reterem água, reduzindo a pressão hidrostática dentro do tecido e, portanto, sua capacidade de absorver impacto. O colágeno também sofre modificações. O envelhecimento se associa a um processo de glicação pós-translacional de proteínas, levando ao acúmulo de produtos finais de glicação avançada, abreviada em inglês por AGEs. Uma vez formados, esses AGEs não podem ser removidos do colágeno e se acumulam ao longo do tempo. O acúmulo de AGEs compromete as propriedades biomecânicas da cartilagem. Os condrócitos, por sua vez, possuem receptores para os AGEs, os RAGEs. A ligação dos AGEs aos RAGEs aumenta a produção de enzimas degradadoras da matriz extracelular da cartilagem e parece também estar associada à redução de sua capacidade de sintetizar elementos da matriz. Além das alterações que comprometem as propriedades biomecânicas da cartilagem e a capacidade de reparo dos condrócitos, o envelhecimento está associado a um estado inflamatório crônico sistêmico de baixo grau, designado pelo termo em inglês inflammaging. Esse estado inflamatório se caracteriza por um aumento de citocinas inflamatórias circulantes, como a interleucina 6, o TNF-alfa e a proteína C reativa. Esse estado pró-inflamatório sistêmico pode favorecer o estado inflamatório local na osteoartrite. Outro fator de risco importante é a obesidade. O risco varia com a articulação. A maior associação é com a osteoartrite de joelhos. O risco é 8,5 vezes maior em obesos comparado a pessoas com IMC normal, e a cada aumento de 2 pontos no IMC, esse risco aumenta em 1,36 vezes. Para o quadril, o risco relacionado à obesidade é pequeno. Já para a osteoartrite de mãos, a obesidade também aumenta o risco, mas de forma mais modesta, com um aumento de risco de 1,1 vezes. A associação com osteoartrite de mãos, contudo, mostra que a associação da obesidade não se relaciona somente à sobrecarga biomecânica das articulações. A obesidade também está associada a um estado inflamatório crônico, e as adiponectinas, moléculas inflamatórias produzidas no tecido adiposo, também contribuem para o estado inflamatório local nas articulações com osteoartrite. Atividades relacionadas à sobrecarga mecânica das articulações e pequenos traumas repetidos aumentam o risco da osteoartrite. Profissões como estivadores, carpinteiros e agricultores
têm maior risco de osteoartrite. Contudo, de forma contraintuitiva, a prática de corrida não aumenta o risco de osteoartrite, nem de sua progressão em portadores da doença. Já atletas de elite envolvidos em competições têm um risco aumentado. Mecanismos de mecanotransdução, ou seja, a modulação do comportamento celular quando os condrócitos são submetidos a estímulos mecânicos, podem estar envolvidos. Os condrócitos têm receptores que respondem ao estresse mecânico, como as integrinas, e podem aumentar a produção de citocinas inflamatórias em resposta a estímulos mecânicos. Estudos com gêmeos estimam uma herdabilidade da osteoartrite entre 45% e 70%, a depender da articulação acometida. Os principais genes associados a risco para a osteoartrite envolvem o gene que sintetiza a cadeia alfa do colágeno 11 e o gene do fator de diferenciação de crescimento 5. Ainda que os eventos e mediadores envolvidos na osteoartrite não estejam completamente esclarecidos, um modelo fisiopatológico didático para a doença envolveria o seguinte: em primeiro lugar, fatores genéticos associados a outros fatores de risco, como o envelhecimento, a obesidade e traumas repetidos na articulação, aumentam a susceptibilidade à doença. As modificações da cartilagem articular associadas ao envelhecimento, com mudanças biomecânicas na matriz extracelular e a senescência dos condrócitos, favoreceria a possibilidade de que lesões da cartilagem articular associadas a eventos mecânicos progredissem, com o aumento na produção de enzimas degradadoras da MEC, como as metaloproteinases 9 e 13 e a ADAMTS5. Os processos anabólicos dos condrócitos estão comprometidos, e uma tentativa de reparo dessas lesões da cartilagem é ineficaz, tanto porque a produção de elementos da matriz está quantitativamente reduzida, quanto porque a qualidade dos elementos da matriz extracelular está alterada, com alterações, por exemplo, no tamanho dos glicosaminoglicanos produzidos, comprometendo ainda mais a biomecânica da cartilagem, levando à progressão das lesões. Fragmentos da cartilagem se desprendem e componentes da matriz extracelular passam a ser reconhecidos como DAMPs por receptores tipo TOL nos macrófagos sinoviais residentes, que são os sinoviócitos tipo A, os quais respondem com a produção de citocinas inflamatórias como a interleucina 1, a interleucina 6 e o TNF-alfa, bem como com a produção de prostaglandinas como a PGE2. Um ambiente inflamatório local é favorecido por um estado inflamatório sistêmico crônico associado ao envelhecimento, o inflammaging, e pela obesidade. Além da secreção de citocinas, quimiocinas atraem células inflamatórias para a membrana sinovial, inclusive linfócitos, e é mantida uma sinovite crônica leve. O complemento também participa desse processo inflamatório. Esse ambiente inflamatório local influencia também o comportamento dos condrócitos, os quais passam a secretar, além de enzimas degradadoras da matriz extracelular, citocinas inflamatórias, espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, fatores de crescimento. Todos esses em conjunto aumentam a degradação da matriz extracelular da cartilagem. Esses produtos inflamatórios produzidos pela sinovia inflamada e pelos condrócitos, em conjunto com alterações nas propriedades mecânicas da cartilagem articular, que sobrecarregam mecanicamente o osso subcondral, estimulam os osteócitos, levando à remodelação e proliferação óssea no osso subcondral numa tentativa de reparo da articulação. Assim, a osteoartrite é não apenas uma doença associada à degeneração e dano tecidual progressivo da cartilagem, mas também à inflamação crônica, tanto sinovial e como na cartilagem, com a produção de mediadores inflamatórios pelos condrócitos e uma tentativa de reparo ineficaz, que se manifesta
tanto como uma incapacidade de síntese de elementos da matriz extracelular da cartilagem em quantidade e qualidade adequadas para compensar o processo de destruição progressiva de sua matriz, como com a remodelação óssea inadequada, levando à piora biomecânica da articulação. Atualmente, o tratamento da osteoartrite é sintomático e paliativo, e não dispomos ainda de drogas capazes de modificar a evolução natural da doença, retardando a progressão do dano articular e da insuficiência progressiva da articulação. Contudo, as vias envolvidas na lesão da cartilagem nas alterações do osso subcondral oferecem para o futuro alvos terapêuticos que poderão levar ao desenvolvimento de tratamentos farmacológicos mais efetivos, à semelhança do que hoje dispomos para doenças articulares inflamatórias como a artrite reumatoide. Concluímos então aqui a primeira parte da aula sobre osteoartrite. Na aula ao vivo veremos então as manifestações clínicas, exames complementares, como fazer o diagnóstico e tratamento de pacientes com osteoartrite. Até lá!